Olá, estamos de volta. Hoje, programa especial de Natal. Você pode deixar a sua mensagem de participação através do WhatsApp. Qual é o número, Cristina? 996433827. 996433827. Ou através do canal do YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. A gente não tem condições de ler a mensagem hoje, mas a equipe estará selecionando o seu recado, sua opinião, e depois, oportunamente, a gente vai fazer o comentário aqui no programa. Bem, prosseguindo a respeito do Natal, né? Também nós destacamos aqui as condições em que Jesus nasceu. É muito interessante isso, né? Chega a ser quase que um paradoxo. Então, nós temos a encarnação de um espírito de uma grandeza impressionante, que é Jesus, espírito, o salvador da humanidade, o governador planetário, o guia e modelo da humanidade, né? E ele nasce numa estrebaria. Isso a mim me toca, né? Quer dizer, nasce num local improvisado, porque José e Maria estavam indo para Belém para fazer o recenseamento, e ali Maria sentiu as dores do parto, eles não tinham onde ficar, e acabaram encontrando apenas um local que estava reservado para os animais. E é entre os animais que Jesus nasce. Numa manjedoura de palha, onde ali se colocava o alimento para os animais. E estava ali, nasceu nos braços de José e Maria. Então, esse paradoxo me sensibiliza, me impressiona. Eu acho que aí tem alguma lição. Porque este redentor da humanidade, esse salvador, esse guia e modelo, esse espírito excelso, esse espírito crístico, o mais evoluído, nasce numa manjedoura, cercado pelo calor dos animais, pelo odor dos animais, que não devia ser lá muito agradável. Não é? Imagina a aflição de Maria. Pois é, a dificuldade dela, a aflição, o medo, a insegurança do próprio José. Quer dizer, eles estavam fora do lar deles, um nascimento em condições imprevistas, né? Sem assessoria, mas ali estava nascendo o Cristo planetário, o espírito mais importante. Então, me parece que aqui tem uma lição oculta, ou se não oculta, acho que escancarada, né? Que é a lição, talvez a primeira lição que Jesus veio trazer ao homem, que é a questão da humildade, da simplicidade, da singeleza e da grandeza de um espírito de um porte que a gente talvez ainda não consegue aquilatar e nasce em condições extremamente simples, né? Nasce na palha, né? Nasce na palha. E eu creio que esse talvez seja um dos grandes ensinamentos do Cristo. Porque lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, a principal, a essência da mensagem do Cristo, a primeira bem-aventurança dele, ele diz que felizes eram os pobres no espírito. Em outra expressão, felizes são os humildes. Toda a base da construção das propostas do Cristo tem início na humildade, sem a qual nós não vamos conseguir adquirir outras virtudes. Porque ela se contrapõe ao orgulho. Ela se contrapõe ao orgulho. E o orgulho é aquele sentimento em que muitas vezes a gente se acha Deus. Às vezes a gente se acha Deus.
Às vezes a gente tem certeza. Né? Porque a gente, muitas vezes, vive se sentindo maior do que todos, superior a todos, com mais direito do que todos, com mais necessidade do que os outros, com mais importância do que os outros. Isso muitas vezes nos torna pessoas prepotentes, arrogantes, né, autoritárias, insensíveis aos sentimentos dos outros, tripudiando sobre direitos das pessoas. E quanta confusão a gente arruma por conta disso. Quanta encrenca, quanta briga, quanta dissensão, quanto ódio. Quantas pessoas talvez tenham ódio de nós por esses momentos em que a gente foi prepotente, que a gente pisou, que a gente ignorou o sentimento das pessoas, que a gente nem olhou, nem considerou, que a gente falou, dane-se. Portanto, sou eu. E veja como é que a gente é capaz de construir uma vida feliz à custa de gente chorando por conta das nossas ações. É impossível construir uma felicidade real assim. A gente pode ter, né, fruir algum sentimento de prazer naquele momento que a gente conquistou alguma vitória, mas se essa vitória é conquistada em cima das lágrimas dos outros, isso não é vitória. Isso é franca derrota. Porque nós estamos quebrando uma lei, esta lei principal que Jesus trouxe, que é a lei do amor. E o amor envolve equilíbrio, o amor envolve harmonia, o amor envolve um bem-querer do outro, o amor inclui o outro no seu projeto de vida. O amor é inclusão, ao passo que o ódio, o orgulho, o egoísmo é exclusão. Eu estou excluindo as pessoas da minha vida. Não só excluindo, mas muitas vezes, se for preciso, pisando, matando, odiando, denegrindo, falando mal, fofocando, ignorando. É a gente querendo ser feliz em cima da infelicidade Sim, do outro. Sim. É a fórmula da tragédia. É assim que a gente vem se comportando ao longo dos tempos. E é exatamente isso que Jesus vem tentar nos mostrar. Porque uma das lições dele, né, ao longo da sua vida, foi exatamente promover a inclusão dos excluídos. A inclusão dos excluídos. E Jesus passou grande parte da sua atividade pública, né, ao lado daquelas pessoas que eram excluídas pelo poder político e pelo poder religioso da época. Então Jesus vivia entre os pecadores. Isso deixava os fariseus e saduceus loucos. Porque eles não conseguiam entender como que Jesus era um profeta se ele andava com jeito de má vida. Não é? Como é que ele se deixava? Ele comia com os pecadores. Ele permitia aproximação de prostitutas. Deixava-se tocar por elas. Não com fins, óbvio, libidinosos. Mas ele se permitiu, por exemplo, que uma prostituta lavasse os seus pés, passasse óleo em seu corpo. Isto era um escândalo para aquelas mentes presas numa ideia de superioridade por pertencer a uma classe social ou uma classe religiosa. Os fariseus não conseguiam digerir Jesus. E, na verdade, ele queria exatamente mostrar esse sentimento da igualdade entre as pessoas.
que não há gente superior ou inferior. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. E por isso que ele, sendo grande espiritualmente, vai nascer exatamente numa estrebaria. Então, pensar no Natal, talvez nós precisamos pensar, né? O quanto que anda o nosso orgulho. Quem é que anda sentado na nossa mesa? Quem é que participa da nossa vida? Quem que a gente está excluindo da nossa vida? Quantos parentes a gente está excluindo? Ah, porque a pessoa não sei o quê, porque a pessoa não sei o que lá, ah, que a pessoa é problemática, a pessoa é isso, a gente, né? A gente vai isolando pessoas. A gente tem uma mesa farta, mas não está interessado em gente que talvez não tenha o que comer. Na noite de Natal vai estar procurando as latas de lixo. Enquanto na nossa mesa, muitas vezes, a comida é excessiva. Então Jesus vem inverter, né? A proposta de Jesus, a gente fala muitas vezes, Jesus é o meigo, é manso, mas a proposta dele, ela traz alguma provocação. E se a gente não se sentir provocado pela vida de Jesus, incomodado, talvez a gente ainda não tenha entendido direito o papel dele na nossa vida. Porque ele vem trazer uma reflexão séria. A partir do seu nascimento, já nascendo, ele já traz uma reflexão séria. O quanto que, né, às vezes o nosso orgulho está impedindo que a gente tenha uma vida fraterna, uma vida mais feliz, uma vida mais compartilhada. Né? Uma vida de superação de preconceitos. Qualquer que sejam eles, preconceitos religiosos, preconceitos políticos, preconceitos raciais. Tudo isso precisa ser superado por essa ideia que Jesus traz da fraternidade. Quando ele fala que Deus é Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, Deus é Pai. Ele chama Deus de Pai. Isso estremeceu. Quando os fariseus, os rabinos de então, os religiosos de então, ouviram Jesus pronunciar esta oração, onde Jesus fala a Deus de Pai, e depois em outras parábolas ele vai novamente se referir a Deus como um Pai. Em aramaico, inclusive, diz que Jesus utilizou a palavra Abba, que numa tradução mais aproximada, ali do aramaico, Jesus queria dizer pai como paizinho, pai querido. Ora, se Deus então é pai, diferentemente daquela concepção do Antigo Testamento, onde Deus era um senhor dos exércitos, muitas vezes irado, que castigava e punia, Jesus traz uma concepção mais legítima de Deus sendo pai. Ora, se Deus é pai, nós somos o quê? Filhos. Se nós somos filhos, entre nós somos irmãos. Quer dizer que eu sou irmão, então, daquelas pessoas dos países que eu sou inimigo. Isso é meu irmão. Aquele vizinho que eu não suporto, é meu irmão. Aquele parente que eu não aguento, meu irmão. Aquela pessoa de outra religião que eu abomino, meu irmão. Também é filho do mesmo Deus. E um Deus que ama, segundo Jesus, os justos e os injustos. Olha o que é que Jesus fala. Ele ama também os injustos. Ele ama os pecadores.
Ele ama os criminosos. Pior criminoso, mais abominável. Além de ser meu irmão, Deus o ama também. Da mesma forma que eu. Incômodo isto, né? É incômodo. Mas Jesus vem trazer esses incômodos. Vem trazer essas provocações. Claro, com o objetivo do quê? Que a gente faça um balanço, uma ressignificação de vida. E essa ressignificação de vida é uma boa notícia, porque isso vai nos levar a uma vida melhor. As propostas do Cristo, né, são propostas que nos conduzem a uma vida melhor. Tanto é que hoje, muitos especialistas estudam a mensagem do Cristo e reputam. Hoje nós vemos, por exemplo, psicólogos dizendo, olha, a mensagem do Cristo é uma grande terapia para a erradicação dos conflitos do ser humano. Um psicólogo renomado nos Estados Unidos escreveu um livro, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Muitos psiquiatras também estudam hoje Jesus e falam, Jesus é um grande terapeuta. Nas mais diversas áreas. Quando se tira aquele ranço, muitas vezes religioso, e se pega a essência do Cristo, nós vamos ver que essa essência dele é uma essência que liberta o ser humano dos seus dois grandes maiores problemas. Segundo o que nós aprendemos na codificação espírita, os dois grandes problemas nossos se denominam egoísmo e orgulho. Dois irmãos gêmeos, um não anda sem o outro, quase são siameses, né? E isso faz com que a gente viva, né, de uma forma não saudável. Isso que nos traz muitos problemas, isso que nos traz muitas doenças. Isso que nos traz a indiferença social. Por exemplo, desde os problemas individuais até os macro problemas do mundo, estão centrados nesses dois grandes problemas, egoísmo e orgulho. Você veja, o problema da fome no mundo. O problema da fome é falta de comida? Não é falta de comida. A FAO, que é uma organização da ONU, a respeito, né, sobre essas questões da fome, da alimentação no mundo, ela diz que o problema da fome no mundo não é falta de comida, é má distribuição. Ou seja, tem pouca gente comendo muito e muita gente comendo pouco ou nada. Ora, na essência, qual é esse problema? A essência desse problema qual é? É egoísmo. É orgulho. A gente não está preocupado com quem está passando fome. A gente muitas vezes não está nem preocupado se essa fome é uma fome física ou até uma fome emocional, né? Quantas pessoas carentes que a gente não vê, não olha, não dá olhar, não dá uma atenção, não dá os ouvidos, não se interessa, vive indiferente, se isolando. E às vezes isso acontece dentro do próprio lar. Né? Falta de diálogo, falta de conversa, falta de interesse. Né? E Jesus então vem, na sua vida toda, né? Ele vem demonstrar, né, que o ser humano é sagrado. Quando ele fala que todos nós somos filhos de Deus, há uma divindade interior. Então todos nós somos sagrados. E Jesus levou essa sacralidade na sua acepção extrema. Diante das pessoas
perdidas, desesperadas, consideradas pecadoras, Jesus reverenciou o sagrado. E viu nelas não pessoas que deveriam ser condenadas por seus erros, mas viu nelas pessoas que deveriam ser amadas. Como ele fez, por exemplo, com Zaqueu, que era uma pessoa odiada pelo povo, porque era um cobrador de impostos, injusto e impiedoso. E Jesus encontra com Zaqueu e quer ter um momento de intimidade com Zaqueu. E se convida para ir à casa de Zaqueu. Porque ele queria reverenciar o sagrado naquela alma que estava encoberta por a doença do orgulho e do egoísmo. Não é? É assim que Jesus vem lidando conosco até os tempos de hoje. Então, celebrar o Natal, eu penso, gente, que é repassar essas grandes propostas do Cristo em nossa vida. Fazer uma autoavaliação e deixar que aquele menino, né? Aquela criança simples que nasce na estrebaria, na manjedoura, possa também despertar mais uma vez em nosso coração. Cristina, suas despedidas. Desejo a todos um Natal abençoado, iluminado e com a simplicidade do nascimento de Jesus. Olha, hoje os pastores também perceberam a presença desse menino nos arredores da sua casa, do seu lar. E disseram que lá na sua casa e no seu lar tem um menino, ali envolto em faixas, querendo nascer na manjedoura do seu coração. Acolha essa criança. E assim teremos um feliz Natal. Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.